Olá, pessoal. Retomando então, estamos ainda dentro de contribuições sociais. Nós vimos lá que a Constituição Federal, ela traz dois tipos de contribuições sociais. São contribuições que visam custear áreas relevantes da sociedade, como a Seguridade Social, ensino público, entre outras atividades. Então, custear significa o quê? Visa a obtenção de recursos para a atuação da União em uma área social. Vimos que o STF decidiu que contribuições sociais se dividem em duas fórmulas ou duas modalidades: a contribuição social para a Seguridade Social e outras contribuições sociais, consideradas contribuições gerais, que não custeiam especificamente a Seguridade Social. Sobre as contribuições sociais gerais, existem algumas particularidades que precisam ser ditas, tá? Elas são, então, denominadas outras contribuições, que é uma denominação trazida pelo STF, ou contribuições sociais gerais, que é uma denominação trazida pela doutrina. Vou compartilhar aqui com vocês a tela para vocês acompanharem o fundamento legal. Então, elas estão no artigo 212. São contribuições, a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento contribuição social do salário educação. No artigo 240, fala, ficam ressalvadas contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salário, destinada às entidades privadas de serviço social para a formação profissional. Então, essas contribuições são contribuições que estão destinadas à atuação da União em áreas sociais, mas que não estão ligadas ou que não estejam enquadradas como da Seguridade Social, já que recebe as contribuições sociais para a Seguridade Social especificamente. Então, existe a contribuição social específica, contribuição previdenciária, ou contribuição para o custeio da Seguridade Social, e existem as contribuições sociais gerais, que são destinadas para a atuação da União em outras áreas sociais. Então, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês no artigo 212 é do salário educação, que é utilizado para o custeio da educação básica pública, e as contribuições destinadas ao Sistema S, que são as destinadas aos serviços sociais autônomos, certo? Então, nós vimos, dentro de contribuições sociais, que existem ali dois tipos: a contribuição social para a Seguridade Social e outras contribuições sociais, ou as contribuições genéricas. Vamos começar a falar agora de uma nova modalidade de contribuição social, que é, de uma nova contribuição, que são as contribuições de intervenção no domínio econômico. Então, nós vimos lá no artigo 149 que compete exclusivamente a Constituição Federal instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, certo? Então, as contribuições de intervenção no domínio econômico, CID, são de competência exclusiva da União. É uma contribuição federal. E ela é considerada um tributo extrafiscal. O que significa isso? A finalidade principal desta contribuição não é apenas a arrecadação de recursos para o cofre público, mas sim a intervenção em uma situação social ou econômica. Com a CID, como é chamada a contribuição de intervenção no domínio econômico, a intervenção ocorre pelo aumento ou diminuição de carga tributária sobre a atividade cujo estímulo ou desestímulo pretenda se dar. Então, a partir do momento que eu passo a contribuir uma contribuição dessa, eu estou buscando qual objetivo? É intervir no domínio econômico, aumentar a carga tributária sobre determinada atividade, diminuir a carga tributária sobre determinada atividade. Com isso, eu dar um estímulo ou um desestímulo a determinadas atividades. Então, a finalidade primordial é promover a intervenção na economia e, consequentemente, a regulação do mercado. E uma das contribuições de intervenção no domínio econômico muito conhecida é a CID combustível, tá? E ela é a única contribuição de intervenção no domínio econômico que está prevista expressamente na Constituição Federal, e por isso ela tem um alto índice de
aparições em provas, principalmente provas de concurso e provas da OAB. E quais são os pontos importantes do CID combustível que vocês precisam saber? Ela tem a mitigação, ela proporciona, está submetida a uma mitigação da anterioridade anual. Então, isso quer dizer o quê? Que ela é uma exceção à anterioridade de exercício financeiro. Como ela é utilizada para essa intervenção no domínio econômico, para fomentar, estimular ou desestimular determinadas atividades, não seria crível que ela precisasse respeitar um ano ou exercício financeiro para que as alterações, aumento ou diminuição, fossem aplicadas. Isso porque, ao nosso sistema financeiro, as atividades econômicas elas são muito dinâmicas. Então, pode ser que esse estímulo ou desestímulo ele chegasse tardiamente, caso ela fosse obrigada a observar todo esse percurso aí da anterioridade anual. Ela se submete, por sua vez, ela se submete à anterioridade nonagesimal, ou seja, a mitigação é apenas em relação à anterioridade de exercício financeiro. Se submete regularmente, normalmente, à anterioridade nonagesimal, tá? E finalidade do de combustíveis. Então, a doutrina e jurisprudência, ela elenca 3 finalidades para essa contribuição, que é subsidiar preço de combustível ou transporte de combustível, financiamento de projetos ambientais e financiamento de projetos de infraestrutura de transporte. Então, essa seria, né, o objetivo principal ali, as finalidades. E nós temos ali algumas novidades. Então, a Constituição Federal fala que a lei que institui a contribuição de intervenção no domínio econômico relativo à atividade de importação, comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural, tudo mais, tem lá. Os recursos arrecadados serão destinados, no inciso 2, letra A, o pagamento de subsídio de preço de transporte de álcool, combustível, gás e seus derivados, financiamento de projetos ambientais relacionados à indústria do petróleo e do gás, financiamento de programas de infraestrutura de transporte, e agora uma novidade trazida pela reforma tributária, que é a linha D, que fala pagamento de subsídios a tarifas de transporte público coletivo de passageiros. Então, veja que eu tenho a finalidade, que é a intervenção, o estímulo ou desestímulo de determinadas atividades, com a intervenção na economia e regulação de mercado, e aqui eu tenho as finalidades, a destinação, né, que esses recursos que são obtidos pela União devem tomar. Então, tá lá, o preço de combustível e transporte, financiamento de projetos ambientais, financiamento de projetos de infraestrutura e a novidade agora, subsídios a tarifas de transporte público e coletivo de passageiros. Então, pessoal, sobre as contribuições de intervenção no domínio econômico, são esses os detalhes que vocês têm que ter em mente, letra da lei, e saber quais são essas as finalidades. Próxima contribuição que a gente vai falar são as contribuições corporativas. Então, as contribuições corporativas são aquelas que também estão elencadas lá no artigo 149 da Constituição Federal, quando fala lá, compete exclusivamente à União instituir contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, e são chamadas também pela doutrina de contribuições corporativas. Então, qual o conceito doutrinário dessas contribuições? Então, as contribuições corporativas são tributos que são criados pela União com o objetivo parafiscal de obter recursos para o financiamento de instituições representativas ou fiscalizatórias de categoria profissional, tá? Então, basicamente, é um tributo criado pela União, tem finalidade parafiscal, e qual que é? Obter recursos para financiamento das corporações, certo? Então, as contribuições de custeio de entidades de fiscalização e anuidades é também uma das corporações. A Constituição Federal declara o livre exercício de qualquer profissão. Então, em tese, a regra geral da livre concorrência, do livre mercado, é o livre exercício
de qualquer profissão, ofício ou trabalho. Mas a gente sabe que, em algumas situações, existem profissões que, pelo dado o seu grau de importância, né, e dado o seu grau de complexidade técnica, de repercussão negativa que o seu mau uso pode fazer, a lei, a Constituição prevê a possibilidade de se estabelecer qualificações profissionais necessárias, tá? E com isso surge a autorização para a criação de órgãos que façam a fiscalização dessas atividades. Então, ela faz o quê? A Constituição Federal, a partir do momento que ela indica esse objetivo para a fiscal das contribuições corporativas, ela cria também, autoriza a criação dessas entidades de fiscalização. As contribuições corporativas, então, elas terão competência para a arrecadação dessas contribuições corporativas. Então, essas entidades recebem da União a possibilidade de fazer a sua arrecadação. Então, se você me perguntar quais são as entidades, né, essas entidades, essas corporações, esses órgãos de classe, o mais próximo que nós temos aí, pessoal, é a nossa, né, da OAB, que faz a fiscalização das atividades da advocacia, mas existem outros, o CREA, CRM, CRES, são todos conselhos que exercem uma atividade de polícia administrativa, que regulamentam e fiscalizam profissões, que seria, em tese, a princípio, uma atividade tipicamente estatal, mas que, por delegação dessa competência pela lei, pela Constituição Federal, esses órgãos, esses conselhos podem exercer essa atividade. E por poderem exercer essa atividade que o STF entende que se tratam de autarquias corporativas, certo? Então tem essa natureza jurídica de autarquia. A única exceção a essa natureza de autarquia corporativa é a OAB. A OAB, segundo decisão do STF, como ela não atua exclusivamente na defesa de interesses corporativos, porque também presta um serviço público independente e relevante, atuando também na fiscalização de outras atividades, de outros princípios, ela tem uma natureza jurídica sui generis. Então, ela tem a mesma possibilidade dos demais órgãos de fazer essa fiscalização e regulamentação das profissões, de fazer a cobrança dessa contribuição corporativa, mas ela não tem natureza jurídica de autarquia corporativa como as demais, e sim de uma natureza jurídica sui generis. Tá? Ainda dentro de contribuições corporativas, para finalizar, nós temos a contribuição sindical. A contribuição sindical, ela está prevista no artigo 8º da Constituição Federal, e é inciso 4º. E ela prevê a Constituição prevê a criação de duas contribuições sindicais. É a contribuição fixada pela Assembleia Geral do Sindicato, ou contribuição confederativa, que é uma contribuição voluntária que só pode ser exigida dos trabalhadores sindicalizados, e esses trabalhadores estão livres para se filiar ou não a um sindicato. Então, elas, como não são obrigatórias, são decorrentes, né, dessa fixação em Assembleia Geral, ela não se enquadraria no conceito de tributo. E a segunda espécie é a contribuição fixada em lei e cobrada de todos os trabalhadores. Essa, sim, é a contribuição sindical. Ela também deixou de ser obrigatória após a reforma trabalhista, né, Lei 13.467 de 2017, e depois chancelada a sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade número 5.794 do Distrito Federal. Então, sobre as contribuições corporativas, são os principais pontos que vocês precisam saber, certo? Qualquer dúvida, pessoal, ou acréscimo de informação que vocês precisem, eu sugiro a pesquisa na bibliografia recomendada, certo? Que a gente já passou para vocês, ou vocês podem me procurar para a gente conversar em sala de aula pessoalmente. Agradeço aí, bons estudos para vocês.